Pessoal, bem-vindos aí para nossa série de Química aqui do canal A Revisada. Hoje eu vou tentar conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da gente diferenciar substâncias químicas da natureza, né? E para isso eu trouxe essas figurinhas aqui para tentar ajudar no nosso trabalho de hoje. Aqui no primeiro balão nós temos a representação do gás hidrogênio, né? Normalmente utilizado aí como combustível de foguetes. Já no segundo balão, nós temos o gás oxigênio, que é utilizado pelo nosso organismo, né, no metabolismo. O gás ozônio, ele protege aí a atmosfera da Terra contra os raios solares. O gás nitrogênio, ele é importante, né, por causa do ciclo dos vegetais, é muito importante aí para os vegetais. Já os cristais de enxofre, eles são muito utilizados na indústria farmacêutica, né, para produção de sabonetes aí, cosméticos. A água não se precisa nem falar da importância dela, né? De tão ampla que é. Já o gás de óxido de carbono, apesar da gente expirar esse gás, ele nos é importante porque ele é fornecido para os vegetais e os vegetais nos dão em troca o gás oxigênio, tá bom? Então, nós temos aqui o álcool, que é um combustível que nós produzimos a partir da fermentação da cana-de-açúcar, muito utilizado também, tanto como combustível como pela indústria farmacêutica. Temos a gasolina, que é um combustível muito utilizado também, feito a partir do refino do petróleo, e o açúcar, que é utilizado aí na nossa alimentação, tá certo? Pessoal, é o seguinte, eu lanço a seguinte pergunta para vocês. Nós temos aqui 10 substâncias. Cada uma tem a sua característica, né? Tem as suas propriedades próprias, né? E aí eu lanço a seguinte pergunta. O que é que faz com que o açúcar, por exemplo, tenha suas características diferentes dos cristais de enxofre? Por que é que o açúcar tem essa coloração branca, utilizado como combustível, e os cristais de enxofre não pode ser utilizado dessa forma? Ou um outro exemplo, por que que o gás oxigênio nos é respirável e o dióxido de carbono não, né? Mais um exemplo para finalizar, por que que a gente consegue aí beber a água, né? E não consegue beber gasolina? Beber gasolina a gente morre intoxicado, né? Então aí eu refaço a pergunta. O que é que tem na estrutura, na composição química de cada uma dessas substâncias que dá a ela as suas características próprias, né? Seguinte, a gente vai conseguir identificar isso a partir do momento que a gente visualizar isso em grupos, tá certo? E aí, eu queria socializar com vocês uma tabela que vai ser muito importante para a gente utilizar nas nossas próximas atividades, tá certo? Então, uma coisa que é importante a gente saber é que na natureza nós encontramos diversos tipos de substâncias. Essas substâncias, elas podem ser encontradas de duas formas, né? A primeira forma que ela pode ser encontrada é na forma de uma substância pura. Mas normalmente ela é encontrada na forma de mistura. As substâncias puras, por sua vez, elas podem ser classificadas em dois tipos. Elas podem ser classificadas como substâncias simples ou substâncias puras compostas. Já as misturas, elas podem ser classificadas como misturas homogêneas ou como misturas heterogêneas. E aí é o seguinte, vamos usar essa classificação aqui para poder identificar essas substâncias. Para a gente fazer essa identificação, nós temos que ter a noção da estrutura
atômica dessas substâncias, né? E aí eu já vou colocar aqui a fórmula química de cada uma dessas substâncias, que é uma das coisas que vocês vão aprender nas próximas aulas. Olha só, o gás hidrogênio, ele é na realidade formado por várias moléculas, e cada molécula dessa contém aí 2 átomos de hidrogênio. O gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio. O ozônio, formado por 3 átomos de oxigênio. Olha a diferença. Um átomo a mais dá à substância características completamente diferentes. O gás nitrogênio é o N2. Os cristais de enxofre são 8 átomos de enxofre juntos, formando os cristais. A água é o H2O. São 2 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio. E o dióxido de carbono, CO2. Um átomo de carbono e 2 de oxigênio. O álcool tem a fórmula C2H6O. Já a gasolina tem a fórmula C8H18, também chamado aí de octano. E o açúcar tem a fórmula C6H12O6. É o seguinte, pessoal. A partir da fórmula química de cada uma dessas substâncias, a gente já pode realizar aqui uma classificação, tá? Todas essas substâncias, da forma que estão aqui, são classificadas como substâncias puras. Só que elas são simples ou compostas. Bom, para a gente diferenciar uma substância simples de uma composta, a gente tem que compreender a sua fórmula química. E aqui já dá para vocês perceberem algumas peculiaridades. Olha só, nesses 5 primeiros exemplos aqui, ó, daqui para cá, todas as substâncias são formadas, cada uma por um único tipo de átomo. No caso do gás hidrogênio, a gente só tem átomos de hidrogênio. No gás oxigênio, só tem átomos de oxigênio. Tá vendo? Ó? Cada um deles é formado pelo mesmo átomo. Já daqui para cá, essas substâncias são formadas pela mistura de átomos diferentes. Aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Carbono e oxigênio. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Carbono, hidrogênio. Perceberam? Que aqui nós temos a mistura de átomos diferentes e aqui a união de átomos iguais. Isso é o que vai diferenciar se a substância pura é simples ou composta. A substância pura simples, ela é formada por átomos do mesmo elemento. Então, na substância simples, nós temos aí átomos do mesmo elemento, formando aí as substâncias. Já nas compostas, nós temos aí a união de 2 ou mais átomos diferentes, né? 2 ou mais átomos diferentes. Isso vai fazer toda a diferença, tá certo? E aí, como é que surge então a questão das misturas homogêneas ou heterogêneas? As misturas nós temos quando substâncias puras se misturam. É exatamente isso. Quando nós temos substâncias puras, sejam elas simples ou compostas, se misturando, nós formamos aí misturas homogêneas ou heterogêneas. Um exemplo é a própria atmosfera. A atmosfera é a mistura de vários gases, né? Na atmosfera nós temos gás hidrogênio, oxigênio, ozônio, nitrogênio, tudo misturado. E a gente percebe a diferença onde está o hidrogênio, onde está o gás oxigênio? Não, por quê? Eles estão misturados de forma homogênea, tá certo? Um outro exemplo de mistura homogênea seria o exemplo da água, né?
Se a gente pegar aqui água e misturar a água com açúcar. Se a gente derramar açúcar aqui dentro e misturar, né, o açúcar e a água vão se dissolver, né? Um vai dissolver no outro, e aí nós vamos ter a visualização de uma substância só. Isso é uma mistura homogênea. Note, ó, que aqui a gente está misturando água, que é uma substância pura composta, com açúcar, que é outra mistura aí, outra substância composta, tá certo? Um exemplo de mistura heterogênea seria, por exemplo, se a gente pegasse a água e misturasse com a gasolina. A gasolina ia ficar aqui em cima, ó, gasolina, C8H18. E aqui embaixo ia ficar a água, certo? Então nós temos aqui uma mistura heterogênea. Bom, pessoal, a partir dessas classificações, nós vamos trabalhar aí nos próximos vídeos como identificar a estrutura química de cada uma dessas substâncias, e nós vamos trabalhar especificamente com as substâncias puras, tá certo? Futuramente a gente trabalha com as misturas, mas nós vamos dar atenção agora às substâncias puras, justamente porque você compreendendo as substâncias puras, posteriormente você vai saber como misturá-las, tá certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Acompanhe a nossa série de química aqui no canal Revisada. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo e compartilhar aí com os seus amigos, tá certo? E qualquer coisa, manda um e-mail aí para revisada@gmail.com ou posta nos comentários que a gente responde o mais rápido possível, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.